I've been walking with my face turned to the sun. Um movimento social é um grupo organizado ou não, com ou sem liderança formal, que compartilha ideologias, princípios ou objetivos comuns, buscando mudanças sociais ou o cumprimento de demandas específicas. O movimento negro é um conjunto de mobilizações lideradas por negros e aliados, lutando contra o racismo, a desigualdade social e a segregação racial, além de valorizar a cultura afrodescendente. Ele teve origem na resistência dos africanos escravizados, que enfrentaram a opressão por meio de estratégias como a formação de quilombos, criação de mapas através das tranças, revoltas e assassinatos contra a dominação branca e suicídios e abortos como símbolo de resistência e libertação. Após a abolição da escravidão, o movimento negro evoluiu por 4 períodos históricos. O primeiro aconteceu de 1889 até 1945 e foi um período marcado pelo desamparo da população negra recém-liberta, e ele tinha discursos moderados e apoio a forças políticas de direita. O segundo período aconteceu de 1945 até 1964, e ele enfatizou a integração social e cultural dos negros na sociedade brasileira, promovendo uma abordagem diplomática para incluir a cultura afrodescendente na identidade nacional. O terceiro período aconteceu de 1964 até 2010, e ele abordou o fortalecimento de ações públicas, afrocentrismo e influência do movimento de direitos civis dos Estados Unidos da América, com organizações como o Movimento Negro Unificado e o ILE-AIE. E o quarto e último período aconteceu e acontece de 2010 até os dias presentes. E ele tem um discurso mais direto e sistêmico, com ideais pan-africanistas e interseccionais, que promovem a inclusão e o combate ao racismo estrutural de forma democrática. Agora que temos em mente a origem e as primeiras formas de atuação do movimento negro, nós podemos nos aprofundar nas bandeiras e ações desse movimento. O movimento negro busca combater o racismo em suas formas estruturais, institucionais e culturais, promovendo inclusão social, econômica e educacional da população negra. Além disso, valoriza a cultura e a história afrodescendente, defende a representatividade em posições de poder, denuncia violências como o genocídio da juventude negra e luta por igualdade e justiça. Essas bandeiras se concretizam em ações como a Marcha contra a Farsa da Abolição, que destacou as desigualdades raciais e exaltou os Zumbi dos Palmares como símbolo de resistência, e o movimento internacional Black Lives Matter, que denunciou a violência policial e o racismo sistêmico, mobilizando protestos globais e promovendo mudanças. O movimento permanece como uma força essencial para a transformação social. O movimento negro é uma força viva, autônoma e incansável na luta por justiça. Ele enfrenta a brutalidade policial, denuncia o racismo estrutural e resgata uma história apagada pela opressão. Luta por uma educação que valorize a cultura afrodescendente e por um mercado de trabalho que reconheça a igualdade. Cada ação, seja pelo fim da exploração da mulher negra ou pela proteção das comunidades quilombolas, é um grito de resistência que ecoa em nome de vidas dignas e plenas de respeito. Uma das mais importantes formas de atuação do movimento negro é o MNU, Movimento Negro Unificado. Esta é uma das organizações mais importantes do movimento negro no Brasil. Tarde, você se importaria em falar pra gente qual é o seu cargo dentro do movimento? Então, no Movimento Negro Unificado, eu faço parte do pessoal que milita, né? Durante as passeatas, então eu acompanho eles nas redes sociais também. E quando tem as passeatas, igual essa 21ª, né, passeata em relação à consciência negra, o dia da consciência negra, eu tenho aqui participar, né, para homenagear o nosso dia, né, e eu acho que é de grande importância também, né, lembrar o lugar do Zumbi e da Dandara na história do povo negro, que eles nunca serão apagados e que eles vão estar fazendo parte da nossa história, da nossa luta, que sempre será constante. Você pode falar pra gente como o Movimento Negro Unificado atua como uma mediante contra o racismo?
O movimento Negro Unificado, ele foi fundado há bastante tempo, né? Uma das pessoas que eu, inclusive, participei de um trabalho na minha faculdade foi a Dalélia Gonzalez, que fez parte dessa pauta, né, do letramento racial. Ela foi uma importante pessoa em questão de fazer esse letramento, em questão dos estudos também, principalmente, porque é importante não só para nossa comunidade, mas para a realidade de todo mundo, né? E, assim, desde então, desde quando eu entrei, né, pelo que eu conheci da parte do Movimento Negro Unificado, eles têm uma importância enorme assim, na parte do movimento, porque eles foram um dos primeiros movimentos a serem fundados. Então é um movimento antigo, pautado na questão antirracista, né, principalmente abordando a questão antirracial, letramento racial, fazendo protestos também, né, contra, por exemplo, aí o fim da escala 6x1, que é uma das coisas que atualmente tanto a nossa comunidade quanto a comunidade menos priorizada, que é a comunidade das periferias, elas não são tão valorizadas assim nessa escala, né? Então é uma coisa de dignidade, né? Pra gente poder ter um avanço aí e poder melhorar, né? Pelo menos ter mais um dia de descanso do que só um, né? Também. Acho que isso é muito importante e foi um grande passo que a gente teve também aí pra nossa parte política aí também. Como o MNU luta pelos direitos para a população negra? Então, a nossa forma de luta é através de protestos, né? De acordo com a liberdade de expressão, né? Que nós pautamos. Também publicamos bastante coisas pautadas na questão da nossa luta diária, questões políticas, questões sociais, questões do dia a dia, né? Que abrange também bastante, principalmente no Instagram. Fazemos roda de conversas, encontros. Inclusive essa passeata foi uma das coisas que foram bastante divulgadas nesse período de tempo. E é isso, né? A gente sempre tá aí por aí na mídia, né? Publicando bastante coisas. Também fazemos protestos. O MNU sempre está presente nos protestos que aparecem. Então, se vocês acompanharem bastante no Instagram, vocês também vão conseguir ver bastante coisa lá, bastante conteúdos. E é isso. Muito obrigada pela sua participação, Mayara. Muito obrigada a vocês, viu? Espero que vocês gostem. De mãos dadas com os movimentos feministas, LGBTQIA+, indígena e no pulsado hip-hop, o movimento negro encontra sua força coletiva. Juntos, eles são uma voz poderosa contra a exclusão, desafiando preconceitos e rompendo correntes. É mais do que união, é solidariedade que transcende diferenças e inspira a esperança. É um chamado global para a dignidade, provando que, quando as lutas se entrelaçam, o impossível se torna inevitável. Autores negros como Machado de Assis, Lima Barreto e Carolina de Jesus foram de extrema importância, pois eles denunciaram o racismo e valorizaram a cultura afrodescendentes. Suas obras, como Quarto de Despejo e Memórias Póstumas de Brás Cubras, questionam desigualdades e inspiram o movimento negro. Intelectuais como Abdias do Nascimento e Lélia Gonzalez reforçaram a luta com reflexões sobre o mito da democracia racial e feminismo negro. Na prática, lideranças como Zumbi dos Palmares e Aqualtune simbolizam a resistência contra a opressão, e figuras globais como Martin Luther King e Angela Davis expandem essa luta, defendendo direitos civis e justiça racial. Juntos, teoria e liderança pavimentam o caminho por igualdade e liberdade. Agora é importante apresentar alguns dos direitos conquistados pela comunidade negra ao decorrer da história. As conquistas da comunidade negra incluem as leis abolicionistas, que foram de extrema importância para a abolição da escravidão no Brasil, o Dia da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro em homenagem a Zumbi dos Palmares e foi assinada pela ex-presidente Dilma Rousseff, o ensino afro-brasileiro, que se tornou obrigatório nas escolas para valorizar a cultura e a história negra, a Lei de Cotas em Universidades, que reserva 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, incluindo subcotas para negros, pardos e indígenas, a Lei de Cotas no Serviço Público, que reserva 20% das vagas em concursos para negros, o Estatuto da Igualdade Racial, que combate a discriminação racial, promove a igualdade em saúde, educação e trabalho e além de criminalizar o racismo,
e o direito à terra quilombola, que é uma propriedade coletiva assegurada pela Constituição Federal de 1988, reservada para a população quilombola. Bom, gente, este foi o nosso documentário e espero que tenham gostado. Fiquem agora com imagens e vídeos que tiramos no dia 20 de novembro, na Avenida Paulista.